Eu sou Juliana Simão, professora de teologia. Seja bem-vindo à série Respondendo Perguntas Difíceis e Curiosas que os meus alunos fazem em sala de aula. E a pergunta de hoje é: o sábado foi abolido? O domingo substituiu o sábado? Não, o sábado não foi abolido, o domingo não substituiu o sábado foi cumprido em Cristo. Quando você começa a ler a Bíblia, logo aqui no primeiro livro de Gênesis, capítulo 2, você vai ver que após concluir a obra, após concluir a criação do mundo, no sétimo dia Deus descansou. E por que Deus usa essa linguagem? Por que Deus se revela para Moisés desta maneira? Porque Moisés está na liderança, conduzindo um povo recém-liberto da escravidão rumo à terra prometida. E esse povo ficou 400 anos como escravos no Egito. E escravo não tem descanso. Escravo perde até a sua identidade. É por isso que neste primeiro livro de Gênesis você vai ver detalhes da criação. Deus reafirmando, confirmando a identidade deste povo, que não foi criado aleatoriamente. O ser humano não foi criado por acaso, mas o ser humano foi criado com uma intenção para um propósito. E sim, era necessário descansar, tanto que guardar os sábados, descansar no sétimo dia, vai entrar na lei mosaica, vai entrar nos 10 mandamentos. Mas era muito mais profundo do que uma questão física, um descanso físico. Deus estava, através do sábado, ensinando Israel que era necessário Israel parar, confiar e descansar em Deus. É por isso que você vai ver, lá em Êxodo 31, versículo 16 e 17, está claro na Bíblia, quando Deus fala que o sábado era um sinal da aliança de Deus com Israel. E agora eu quero te perguntar, você que está me ouvindo, você é Israel? Não, né? Então você não precisa guardar os sábados, porque diferente dos outros mandamentos, o sábado é o único mandamento que não é reafirmado no Novo Testamento. Ele é reinterpretado. O sábado, ele não é universal. O sábado é para Israel, não é para a igreja. Isso vai ficar mais claro quando a gente lê aqui, ó. Vamos ler Colossenses 2, versículo 16 e 17. O que estava acontecendo com a igreja localizada na cidade de Colossos? O legalismo religioso, pressionando os gentios convertidos, pressionando a igreja a cumprir o sábado, a cumprir as festas judaicas, a seguir uma dieta judaica. Por exemplo, até hoje eles não comem carne de porco. Você, como igreja, pode comer carne de porco? Pode, porque você não é Israel. E Paulo é direto ao ponto. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festas ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras. Veja, essas coisas são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo, ele não está proibindo de guardar o sábado. Ele está proibindo de julgar e ser julgado por estas coisas. Então, se quer guardar o sábado, tudo bem, só não se glorie por isso, não ache que você é santo ou que você é mais espiritual, que isso define espiritualidade. Não. Você não quer guardar o sábado? Tudo bem, só também não se sinta condenado por isso. Por quê? Porque essas coisas eram sombras. A realidade é Cristo. O sábado apontava para algo muito maior. O sábado, como descanso, apontava para o verdadeiro descanso, que não é um dia na semana, é uma pessoa. O nosso descanso é Cristo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, vos darei descanso para vossas almas. Quem é o nosso descanso? O nosso descanso é uma pessoa, não é um dia na semana. É por isso que, já aproveitando e respondendo aqui a parte B da pergunta, a segunda pergunta, né? O domingo substituiu o sábado? Não!
Porque o nosso descanso, o nosso descanso não é o sábado, não é o domingo, não é uma terça, não é uma quarta, não é um dia na semana, não é um calendário. Nosso descanso é uma pessoa. E a igreja, ela não faz o culto nos domingos porque ela está cumprindo a lei, uma obrigação. Não. Ela faz o culto nos domingos por liberdade, porque ela entendeu que todos os dias são dias do Senhor. Todos os dias nós devemos descansar em Cristo. Todos os dias nós devemos estar em Cristo. E isto conecta diretamente com a carta de Hebreus. Hebreus 4, leia lá. Quem entra no descanso de Deus, descansa das suas próprias obras. Porque da mesma forma que Deus estava ensinando, conduzindo Israel, falando, Israel, você não pode se salvar por trabalhar demais. Não, eu sou o seu descanso. Deus está nos ensinando, através dessa carta de Hebreus 4, para de tentar se justificar, para de tentar merecer a salvação. Porque a salvação não é por obras, não é porque você guarda um dia na semana, um sábado ou um domingo, não, isso é obra. A salvação é pela fé. A salvação é porque você confia em Cristo e entendeu o preço que ele pagou naquela cruz por você. Então, quando você fala, o meu descanso é Cristo, é porque você entendeu que não é um calendário, não é um dia na semana. Você não precisa aguardar um sábado. Todos os dias você descansa em Cristo. Aí, colocaram até uma observação, né? É pecado guardar um dia? Colocaram aqui embaixo da pergunta. Não, gente, pode tirar um dia para o Senhor. O problema não é guardar um dia. O problema é você falar que esse dia específico salva. Você colocar esse peso como se você, eu guardo o sábado, sou mais santo. Isso como se isso definisse espiritualidade. Quem faz isso hoje em dia? Os adventistas acreditam que porque guardam o sábado são salvos. Então veja, esse tipo de legalismo vai contra a Bíblia, porque ninguém pode ser salvo por obras, somente por fé. E esse tipo de legalismo sempre esteve presente, até mesmo, veja o que Jesus responde. Vamos pegar aqui, Marcos 2, do 27, Marcos 2, 27 ao 28. Abram comigo suas Bíblias. Quando Jesus ele é confrontado pelos fariseus, porque os fariseus estavam falando que Jesus estava violando o sábado, porque primeiro ele estava curando no sábado. E desde quando fazer o bem é proibido por Deus, né? No sábado, não tinha isso. E segundo, os discípulos estavam colhendo espigas porque eles estavam com fome no sábado. E isso, a própria lei, está lá em Deuteronômio, autorizava. Os discípulos não estavam trabalhando no sábado, eles estavam tentando saciar, estavam com fome. Eles não estavam colhendo espigas para estocar, para vender, não, para ter lucro, nada disso. Então, não, Jesus não quebrou o sábado. Mas vejam, quando os fariseus confrontam ele com esse legalismo, veja a resposta de Jesus. Em Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28. Olha o que Jesus fala. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Quem veio primeiro? Quem foi criado primeiro? Primeiro foi criado o homem e depois instituiu o sábado. E o homem não existe para servir o sábado. Se o sábado está oprimindo o homem, tem algo de errado. É isso que Jesus está querendo explicar aqui. Aí Jesus continua, assim, o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Veja, ele se coloca acima do sábado. É Jesus que governa o sábado, não o sábado que governa Jesus. Jesus está mostrando para os fariseus que o sábado não é o centro, mas o sábado apontava para o verdadeiro descanso, que é quem? Que é Cristo. Então o problema nunca foi o sábado, o problema foi esse legalismo, esse peso que colocaram, né, como se isso salvasse alguém. Então, para encerrar esse vídeo, essa explicação, espero que você tenha gostado desse conteúdo. A pergunta que fica é: você está em Cristo? Essa é a pergunta central. E não
E não se preocupe em responder a pergunta qual dia eu devo guardar, porque não é isso, não se trata disso. A principal pergunta é: você está descansando em Cristo? E se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários. Se você conhece alguém que precisa ver esse conteúdo, que tem essa mesma dúvida, manda para essa pessoa, divulga esse conhecimento, ok? E até a próxima pergunta. Até mais!